Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Que Você Viu, um podcast exclusivo do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e aqui para comentar a série do momento comigo e para matar a saudade de todo mundo, meu querido amigo Brunão. E aí, Brunão, como é que você tá? E aí, espectadores e ouvintes, tô de volta, eu tô muito bem, Ed, muito feliz em estar de volta. Também Depois tô, de cara. muito tempo. Depois de muitos desencontros, como você costuma Encontros e dizer, estamos aqui. desencontros. Encontros e desencontros, estamos aqui de volta e eu tô de volta, mais animado do que nunca, e eu tô muito bem. E como é que tu tá? Tô tranquilo, cara. As coisas já estão se ajustando, se encaixando. A gente vai conseguir voltar à nossa rotininha aí, se Deus quiser. Vai dar tudo certo. A gente não vai mais deixar nosso público morrendo de saudade das nossas opiniões polêmicas, controversas e contrárias a diversas coisas aí no mundo do cinema e do entretenimento. Exatamente, a gente é polêmico, mas a gente é justo, e sem mais delongas, esse é o que você viu. Antes de mais nada, lembra de curtir aqui o canal do Erd no YouTube, @canal do Erd no Instagram, @canal do Erd no TikTok. Se você acompanha a gente aí pelos agregadores de áudio, Brunão, conta pra gente aonde as pessoas podem encontrar o que você viu. Para aquelas pessoas que pela minha ausência podem ter esquecido, a gente está disponível no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Spotify. E é claro, com imagens no YouTube. De lei falar com imagens meio da Atena mesmo, que é o jeito que o Ed ama falar. E aí aproveita já pra curtir aí, deixar o seu comentário. Se você estiver vendo a gente no YouTube, já deixa seu comentário sobre o tema do que a gente estiver falando. Pode participar, pode deixar seu comentário aí. Pode deixar seu comentário lá no Instagram. Pode mandar direct pra gente no Instagram também. Se você estiver ouvindo a gente nos agregadores de áudio, dá a sua avaliação lá para que o podcast se torne cada vez mais relevante e chegue para mais pessoas. E muito obrigado a você que escuta a gente aí constantemente, você que acompanha o nosso trabalho, você que segue a gente no carro, no transporte público, lavando a louça, lavando a roupa, correndo no parque, enfim, na academia, levando as crianças pro colégio, arrumando a bolsa das crianças pro outro dia, enfim. Muito obrigado a você que acompanha o trabalho dos seus amigos, assim como você acompanha o trabalho das pessoas que você não conhece. E hoje, eu e o Brunão vamos falar da série do momento, uma série que eu amo, que o Brunão ama e que muitas pessoas amam, uma série que marcou história, se tornou talvez aí uma das principais séries de TV da história das séries de TV. Estamos falando de nada mais, nada menos do que Black Mirror, né, Brunão? Cara, voltou depois de muitos anos, né? Acho que foram 4 ou 5 anos. 4 anos. É, Black Mirror, o amor da nossa vida. Talvez, já dando um spoiler, um amor que diminuiu um pouquinho com essa nova temporada, mas isso a gente vai comentar ao longo desse episódio. Antes da gente começar, eu vou só deixar um pequeno spoiler do que vamos falar daqui sobre os 5 episódios. Lembrando que aqui no podcast vamos falar com spoilers, tá? Eu já escrevi um roteirinho para poder falar de Black Mirror sem spoiler, que eu vou gravar a crítica e vou soltar no canal do Erd. Então depois, se você não assistiu ainda, aguarda o vídeo que vai sair essa semana ainda. Mas por sua conta e risco aqui, a gente vai falar com spoiler da pior temporada de Black Mirror dentre 6 temporadas. Caraca, eu tava esperando que tu fosse defender e me antagonizar completamente, mano, sério. Não tem como defender a temporada menos Black Mirror de toda a história de Black Mirror. Mas a gente vai falar detalhadamente sobre isso. Vamos começar episódio por episódio, Bruno? Você quer ir dos que a gente mais gostou, dos que menos gostou pro que mais gostou? Qual a ordem que tu quer fazer? Cara, seria muito interessante a gente começar dos que menos a gente gostou pros que mais a gente gostou. Só que eu acho que é importante a gente ir por ordem. Por ordem do que a Netflix colocou lá e tudo mais.
por mais que você pode assistir aleatoriamente, tem uma ordenzinha, não que ela vai interferir em nada, mas eu acho que é bom a gente comentar, até caso as pessoas não tenham chegado até o quinto episódio e tudo mais, Perfeito. pode parar no momento em Perfeito. que Faz sentido. comentar até o episódio que ela assistiu. Então vamos começar. Primeiro episódio. Joan is awful. A Joan é terrível. É um episódio extremamente Black Mirror. Aqui é muito importante. Brunão, eu vou abrir aqui eu vou abrir aqui no Google e vou escrever Black Mirror. E aí, gente, a sinopse que a Cara, própria Netflix dá pra gente. antes de tu comentar isso, eu Vai. acho muito. Bem, tu lê minha mente, vocês não estão entendendo, é por isso que a gente tem um podcast junto, é essa sinergia aqui. Ó, Porque eu ia perguntar, e antes Erd, do Brunão falar, a gente não conversou absolutamente nada sobre as nossas impressões. A única coisa que a gente conversou foi: assistir os 5 episódios? Assisti. Bora gravar? Bora. Foi isso. Foi isso. exatamente. E, cara, é por isso que tem essa sinergia, porque, Ed, eu já ia te perguntar o que pra tu era Black Mirror, porque antes da gente gravar, assim, que a gente comentou da possibilidade de gravar, eu pensei em pesquisar o que que era Black Mirror por Charlie Brooker, se eu não me engano, Charlie o Brooker. criador, né? Porque eu Sim. fiquei tipo, mano, na minha cabeça, o que define o que é Black Mirror é quando as pessoas falam, nossa, isso é tão Black Mirror, e sempre está associado a uma parada super tecnológica, até meio distópica e tudo mais, Exatamente. e era sempre isso, tipo, caraca, isso é tão Black Mirror, é um negócio, tipo, super bizarro, geralmente envolvido com alguma tecnologia louca, que simplesmente muda a relação das pessoas, afeta o cotidiano de uma maneira, tipo, super louca e tudo mais, e pra mim era isso que Black Mirror era. Mas talvez não seja, talvez eu esteja errado, talvez o Charlie Talvez não Brooker e seja mais, né? talvez não seja mais, talvez o que o Charlie Brooker pensa de Black Mirror seja outra coisa, Daqui mas eu pra tô frente, pelo curioso, menos, né? mas eu tô curioso para saber qual é a descrição, qual é a sinopsezinha da A Netflix. sinopse da própria Netflix sobre o que é Black Mirror é isso aqui, ó. Abre aspas para Netflix. Contos de ficção científica que refletem um lado obscuro das telas e da tecnologia, mostrando que nem toda novidade traz só benefícios. Fecha aspas. Isso posto, eu posso dizer que a sexta temporada de Black Mirror, com 5 episódios, só 2 episódios são episódios de Black Mirror. Eu consigo defender um terceiro, mas isso aí eu vou deixar pra depois. Mas 2 episódios absolutamente não são nada Black Mirror, tá? Mas vamos voltar então pra ordem dos episódios, igual a gente tava falando, Brunão. Joan Aham. is Awful, que é a Joan é terrível, é o primeiro episódio. E eu fiquei muito feliz porque eu achei que começou muito bem, assim. Pra mim não é o melhor episódio dos 5, mas foi um episódio que com certeza me abriu os olhos assim e falou: caraca, essa temporada vai ser legal, vai ser divertida, vai render bons frutos. A sinopse de Joan is Awful é o seguinte: é uma mulher que trabalha numa multinacional toda voltada pra diversidade, pro verde, pro cuidado com o planeta. Num dia difícil, né? Ela precisa demitir a cozinheira do The Bear, que eu esqueci o nome da menina. Muito A, bom, muito bom. a cozinheira da série The Bear, ela tá nesse episódio. E Muito bem aí, pontuado, inclusive. e aí algumas coisas bem pontuais vão acontecendo e tal. Ela tem um dia difícil, ela tá recebendo mensagens no celular do ex-namorado dela. Ela já parece não ter um relacionamento muito ok com o atual namorado dela. E ela chega em casa. Não, e tem um ponto muito importante, ela vai pra terapeuta, ela fala várias coisas pra terapeuta dela, sobre o relacionamento dela, sobre o trabalho dela, sobre o relacionamento passado dela, e quando ela chega em casa, ela liga a Netflix do multiverso deles lá, que é a Strawberry, e tem uma série chamada Joan is Awful, a Joe é terrível, interpretado pela Salma Hayek, e aqui a Salma Hayek interpretar a Salma Hayek, numa versão muito mais espalhafatosa da própria Salma Hayek, onde a Salma Hayek interpreta tudo que ela faz, tudo que ela fez nesse dia. E é muito chocante, porque isso gera muitas perguntas. Como espectador, eu comecei a levantar perguntas na minha cabeça do tipo, como eles vão responder essas minhas perguntas? E é aí que entra a genialidade de Black Mirror, porque
por mais que eu tenha achado esse episódio extremamente expositivo, eu acho que esse foi um episódio que precisou ser extremamente expositivo para poder responder as perguntas, né? Porque ele é muito didático. Eu achei ele um episódio muito didático quando ele começa a explicar o que acontece, né? Até o Michael Cera que eles colocam lá no final do episódio, ele existe para poder ser uma parte expositiva do final do desfecho do episódio. É um episódio que até certo ponto me foi incômodo, Brunão, porque eu me coloquei no lugar da personagem. Eu falei, caraca, imagina se eu chego em casa, ligo a Netflix e eles estão passando um filme sobre a minha vida, tipo, o que que eu fiz no meu dia, o que que eu fiz na minha semana e tá sendo lá exposto para todo mundo, né? Até que ponto essa exposição é uma coisa que as pessoas querem, né? Que todo mundo quer, o que é algo viável para todo mundo. Então, o começo é bem incômodo, depois ela tem umas partes mais cômicas, mais escatológicas até ali. E quando a Salma Hayek entra de vez como Salma Hayek na série junto com a protagonista para poder tentar resolver o problema, ela descamba até muito rápido por um desfecho, que eu achei um desfecho até óbvio, ok, assim, não me incomodou de nada. E pra mim é um episódio ok, assim, é um episódio bom. Não é um episódio ruim, não é um episódio genial, não é um episódio excelente, é só um episódio bom, que carrega elementos importantes de Black Mirror, que é essa questão do uso das tecnologias, fala um pouco até de deepfake, realidade virtual, um pouco ali, né? Esse universo quântico de tecnologia para uso, e principalmente, né? Uma crítica à própria Netflix, que ele faz isso não só nesse episódio, faz isso em outro episódio também. Uma crítica muito forte à própria Netflix. E às pessoas que não leem os termos de uso dos aplicativos e dos serviços que assinam. Só vai lá, clica e foda-se, né? Segue a vida. Mas diz aí, o que tu achou, Bruno? Cara, eu gostei do episódio. Eu achei muito interessante, apesar de não achar nada original, nada inovador, porque assim, quando a gente começa a ver o episódio, eu vi muitas similaridades com outros episódios de Black Mirror e até de outras séries, mas principalmente essa questão de que tu falou de ter até um universo quântico, realidade virtual, feito por inteligência artificial, que é algo que está tipo, muito, muito em voga. Eu vejo muito, principalmente isso de realidades alternativas, mesmo que seja uma realidade virtual, Bandersnatch. Na minha cabeça vem o Bandersnatch. Tudo bem que pode até ser um pouquinho de fanboy da minha parte, porque eu acho Bandersnatch simplesmente maravilhoso, é a melhor coisa relacionada, o melhor episódio de Black Mirror, apesar de ser um filme, né, para TV, ganhou até vários Emmys, justamente por se encaixar, né, de filme para TV e tudo É mais. incrível, é incrível. É incrível, assim, eu acho, aliás, ainda vou falar dele aqui nesse podcast depois, até porque a gente ainda vai voltar em todos os episódios de Black Mirror. Cara, mas esse episódio é muito da hora, porque tu falou, cara, dá uma agonia saber que tem alguém, não alguém, né, que sua vida tá simplesmente sendo televisionada, tudo que você faz, absolutamente tudo, quase que instantaneamente já tá na série, e é muito louco, porque como tu mesmo falou, no começo do episódio eu tava, tá, como é que eles vão explicar isso? E eles explicam meio que de qualquer jeito, assim, tipo, não, esse é o teu celular que tá te ouvindo, nunca pegou o Nunca Instagram falou e que tu você tava... quer comprar um aspirador de pó e o aspirador de pó começa a aparecer pra você, né? Exatamente, tipo, nunca quis comprar uma botinha e ela apareceu lá, tipo, no Instagram. É isso, sabe? Ou no Facebook e tal, enfim, mas ninguém mais usa o Facebook, né? Então, tipo, foi uma explicação que, tipo assim, eu acho que vai muito com o encontro do que a série já fazia antes, que era em vários outros episódios de Black Mirror, eles não explicavam de onde vinha a tecnologia ou como que ela foi feita e tudo mais. Ela tinha, basicamente ela Ela só existia e o existia, objetivo... né? Ela só existiu, e o objetivo dela, na verdade, não é nem tipo, o foco nem sempre é muito na tecnologia, mas sim o que ela causa. Você pega o episódio, sei lá, como a história, The Entirety Story of You, se eu não me engano, que é O o melhor do que tem episódio as. pra mim de todos. Que é muito bom, é muito Pra bom. mim Você é o vê que, tipo, episódio o 01. foco. Nossa, é muito bom. Eu não sei se é o meu 01, mas Pra é mim é o meu simplesmente favorito. É o maravilhoso. meu favorito. É massa. Então, você pega episódios como aquele, ou até o do Ratinho, que a mulher
faz um monte de coisa, aí tem um hamster que descobrem o que ela fez pelo a visão do hamster e tudo mais. São coisas que você vê que a tecnologia nem é o foco, é mais usado para a narrativa andar, mas principalmente para mostrar quais problemas podem ser causados por causa da tecnologia, não é o foco. E aí que quando eles chegam e falam que a explicação é o do celular, eu fiquei, tá, a Netflix não, o Black Mirror tá explicando, só que eu achei até meio genial eles explicarem de qualquer jeito, porque não importa. E aí, quando você vai vendo o episódio, você fica, tá, como que o celular explica isso se na cena do carro em que ela tá falando com o marido, o celular dela tá dentro de casa? Tipo, não tem como ser o celular, velho. Não tem como o celular estar captando o áudio e criar aquilo tudo. Mesmo que tenha sido o celular do cara que tava no carro, do namorado e tudo mais, não tem como, sabe? Não tem como você explicar tudo que foi pego da vida da Joe e colocar a culpa no celular estava te ouvindo. Ou a câmera do celular estava te filmando. Não tem como. Isso é muito bom, até porque serve pro propósito de, no final, você ter o Michael Cera explicando o que tá rolando de verdade, entendeu? E aí é muito bom. É universo dentro de universo, o jeito que é explicado, e o Ed pontuou muito, muito bem a Salma Hayek, mas eu quero pontuar a atriz de Schitt's Creek, né, que eles fazem até a piadinha com Schitt's Creek, que tem lá o pai do menino de American Pie como o principal rosto, assim, da série, junto com uma outra atriz que eu não lembro o rosto, só que eu não conhecia essa atriz, porque eu ainda não assisti Schitt's Creek. E aí, quando ela aparece na série, pra mim, ela, tipo, ela é muito, muito, muito boa, porque ela tem, como o Ed falou, o episódio, a partir de um certo momento, vai mais pra comédia, e ela é, tipo, muito boa. Ela é muito boa no dramazinho, que, tipo, beleza que não tem muito espaço, mas ela é muito boa na comédia. Ela dá uns gritos, assim, no meio do episódio, e eu fico, caralho, essa mulher é muito boa, mano. Eu E ela fiquei é, com tipo, uma, muito eu boa. fiquei com uma sensação, que eu confesso que eu não fui pesquisar. Essa atriz é a mesma que em Game of Thrones leva lá os meninos lá com o Hodor, os dois irmãos e o. É ela, não é? Não, ela é muito parecida, mas não é ela não. Eu Mas, cara, fiquei com a muito. sensação de que era essa mesma Elas são atriz. primas, mano. Elas são primas ou irmãs, tu vai ver. Depois a gente vai pesquisar, Depois a gente mas tu pesquisa, vai era ver. só É. uma pergunta aleatória. Não, mas elas são muito parecidas, muito bem lembrado. Que ela, caralho, elas são realmente muito parecidas. Eu não tinha pensado nisso, assim. Mas é isso, ela é muito boa. Eu acho que é um episódio sólido, bem Black Mirror. Não tem como não definir esse episódio como a frase que todo mundo ama, que é: esse episódio de Black Mirror é bem Black Mirror. Partindo para o segundo episódio, Brunão. Lock Henry. E aqui eu vou te trazer uma informação muito, muito importante para esse momento. É o meu episódio favorito dos 5. Caraca. Não, É. não, poxa. Mesmo sabendo que dentro das características ele não é um episódio Black Mirror, eu, na minha cabeça, falei, cara, eu gostei muito desse episódio. E se eu gostei muito desse episódio de Black Mirror, tem que ter algo que me faça tentar defender ele com Black Mirror. Eu vou chegar lá nesse ponto. Tá. Faz você a introdução desse episódio aí e vamos fazer o inverso, que eu acho que a discussão vai fluir melhor. Não, com certeza. Eu até queria falar antes. Mas esse episódio que o Ed puxou, ele mostra um casal meio que aparentemente voltando aparentemente não, eles estão voltando para uma cidade pequena, assim, meio perto de um rio, mais afastado, uma cidadezinha pequena da Escócia. E esse casal vai visitar a mãe do rapaz do casal, que é um rapaz e uma moça, né? E aí que eles chegam na casa da mãe, e eles estão se hospedando lá e tudo mais. E eles estão lá um tempinho porque eles querem fazer um documentário sobre um colecionador que não é colecionador de ovos, e eles só estão ficando um tempinho na mãe deles, mas logo eles iriam embora e fazer esse documentário. Só que andando pela cidade, que hoje é basicamente uma cidade fantasma, eles entram num pub que antes era super cheio, que era um sucesso e tudo mais, e eles encontram o rapaz que cresceu nessa cidade, né, que foi visitar a mãe, ele encontra um velho amigo de infância, eles começam a conversar e tudo mais. Que é E o aí esse Podrick. que aí é de Game of Esse é de Thrones, Game que é of o Pod. Thrones. Cara, ele tava muito diferente, né? Mas não tem como não reconhecer ele, né? Muito diferente. E aí que eles começam a conversar e o rapaz do pub, que é amigo desse filho que foi fazer o documentário,
pergunta se ele não tinha contado a história da cidade para a namorada. Aí ela fica super curiosa, mas ele não quer contar, ele não quer contar. E nisso ele conta a história de que aconteceram assassinatos no passado dessa cidadezinha. E infelizmente o pai dele morreu durante esses assassinatos, estava envolvido na investigação e tudo mais, e acabou O pai levando dele um era tiro. policial, né? O pai dele era policial, muito bem lembrado, e aí ele levou um tiro e acabou morrendo com uma infecção no hospital. E aí, a partir daí, a gente começa a enquanto eles resolvem fazer um documentário sobre esse crime que aconteceu no passado. E aí que eles começam a produzir o documentário e para poder vender para os streams e tudo mais, porque, como na própria série fala, lá as séries de True Crime tá muito em alta, né? Como no nosso mundo. E aí o episódio descamba para essa parte. Podemos começar a comentar com spoilers. Vamos lá, manda ver. Ao longo que eles vão produzindo esse documentário, eles vão descobrindo, assim, mais pro final do episódio, assim, coisas vão acontecendo e eles acabam descobrindo que o que aconteceu no passado, como o crime tinha ocorrido, não foi exatamente o que aconteceu. No passado, o crime foi dito que foi cometido por um cara sozinho, e esse cara primeiramente sequestrou um casal, e aí depois descobrindo que outras 8 pessoas tinham sumido e tudo mais, e que ele era um assassino em série e tudo mais, e ele foi morto pela polícia e tudo mais, e ficou tudo esclarecido, assim, o crime foi deixado para lá, só que a cidade nunca se recuperou, o turismo da cidade morreu e tudo mais, e por isso o casal decidiu produzir um documentário, até para ajudar a cidade a voltar aos seus tempos de glória, mas também para poder tentar vender para os streams e tudo mais, mas eles não tinham muito algo de novo para apresentar. Só que à medida que eles vão investigando, eles descobrem a verdade real do que estava acontecendo, que era, para não enrolar muito nisso, que era o pai e a mãe dele, do rapaz que estava fazendo documentário, que eu não lembro o nome, desculpa, eles estavam envolvidos nos crimes, e eles estavam junto com um cara que foi morto, que acreditava-se que era o responsável por todos os crimes. E aí que a mãe do rapaz que faz o documentário, ela era meio sádica, ela tinha essa questão meio de sexual, meio sadomasoquista, meio masoquista, mas também violenta. Só que é o extremo, É, né? Tipo, é, a ela cena, torturava as a cena que pessoas. mostra ela entrando toda sensual, dançando de máscara com a furadeira, velho. Pra furar a Sim. galera, é uma cena pesadíssima. Pois é, e aí, assim, no final a gente descobre que era a mãe e tudo mais. A mãe tenta, resumidamente, assim, silenciar a menina que descobriu que ela que era responsável pelos crimes, junto com o pai do menino e tudo mais. E aí a namoradinha acaba morrendo, e aí no final do episódio a gente a gente vê que o documentário acabou sendo produzido, o filho achou umas fitas para produzir, umas fitas com os assassinatos, né, com as coisas sádicas que a mãe e o A pai mãe faziam deixa pra junto. ele, né? A mãe Ela deixa para deixa ele, todas tipo, as meu fitas pra ele. filho. Exatamente, meu filho. Ela basicamente, sem saber, tipo assim, ela achou que a menina tinha fugido. Só que a menina bate a cabeça e morre no lago de uma maneira meio nada a ver, inclusive, mas É, eu comento mais depois. E aí ela, sem opções, assim, ela achou que seria exposta. Ela falou: meu filho, eu vou escrever uma carta, deixar as fitas com os crimes para o filho. Nisso ele usa, no final do episódio, para produzir o documentário e tudo mais. Eles fazem um documentário que acaba ganhando BAFTA e tudo mais. É um sucesso. O Streamberry, que é o mesmo streaming que o Ed falou lá do Joan Is Awful, ele compra os direitos do documentário, produz o documentário e tudo mais, e acaba sendo um sucesso, a cidade volta a ser um ponto turístico muito forte e tudo mais, e o episódio acaba com o rapaz chorando, lendo a carta da mãe, assim, e o episódio acaba, é isso. Agora sobre os meus comentários, vou até me ajeitar na vou cadeira até aqui, sentar direito, né? não, porque, cara, eu, eu não gosto desse episódio, mas eu não acho ele um episódio ruim. Eu não acho ele uma produção ruim. Eu não consigo defender ele como sendo Black Mirror. Eu não consigo. Só que entra naquilo que eu te falei do que é Black Mirror. Eu fiquei muito em dúvida, porque assim,
foi aquilo que tu leu da sinopse da Netflix e o que eu falei sobre isso é tão Black Mirror. Só que eu lembrei do primeiro episódio do porco, sabe? Do primeirão da série que Hino não tem nacional. o hino nacional, National Anthem, né? Eu até lembrei do nome agora que tu falou, eu lembrei em inglês. O episódio, assim, não tem nada muito de tecnologia, distópico e tudo mais, é mais uma crítica social, um episódio muito bem produzido e tudo mais, um episódio com uma mensagem muito forte. E aí eu falei, cara, eu fico em dúvida, mas depois disso, pra mim, não tem nenhum outro episódio, a não ser das últimas temporadas, que fosse na pegada do hino nacional, sabe? E aí eu fiquei pensando, tá, se eu levar em conta o episódio do porco, do hino nacional, esse é um episódio de Black Mirror, porque claramente tem uma mensagem que é de, assim como tu falou do Joe is Awful, que a gente aceita os termos sem olhar nem nada, a gente basicamente está vendendo nossa alma para a Netflix e ela e a gente nem sabe, não só a Netflix, né, mas o Instagram e outros. Esse episódio tem uma clara mensagem da super do superuso do true crime, né? Dos crimes e também até da fixação das pessoas por esse tipo de conteúdo, que aliás eu acho muito bizarro, tá? Mas tem esse cunho social, entendeu? Só que ao mesmo tempo que eu entendo isso, ao mesmo tempo que eu uso a ótica do episódio do porco, eu vou me referir assim porque eu gostei. Ao mesmo tempo que eu uso a ótica do episódio do porco, eu fico, tá, cara, não é nada muito genial. Você percebe desde o começo para onde que eles estão indo, o que é que eles querem com esse episódio, que eles querem criticar a superexposição de crimes e para a superexposição desses crimes como forma de conteúdo. Porra, eu lembro de coisas bizarras como tipo chamar o Pedrinho Matador para um podcast, sabe? Para mim é no mesmo nível assim. Pô, eu entendo que o episódio queria fazer isso, só que eu fiquei tipo, tá, é isso. Você vê do começo, você vê que eles vão. Que o menino, que o cara que foi acusado dos crimes no passado, ele não era o criminoso, claramente. Pô, você vê a mãe soltando umas coisinhas tipo: ah, eu gostava da bunda daquele ator. Ah, é. Eu nunca estive numa câmera. Aí tem super expositivo a menina. O que que você fazia com essa câmera, hein? Aí tem uma câmera velha que o cara fala que era do pai. Aí a mãe fala que sim, tem tempo que não tá na câmera. Aí ela sempre tá jogando umas coisinhas aqui e ali, sabe? E aí, E tipo, tem você fica, o beleza. pai do amigo dele também, né? Tipo, parece ter, você precisa parar de investigar esse caso. Você precisa parar de fazer esse documentário. Toda hora ele falando isso, né? Exatamente, é tudo muito expositivo. E eu falei, tá, vai ser a mãe e o pai com certeza vai estar envolvido. Você vê isso a quilômetros. E eu fiquei tipo, pô, primeiro que pra mim é um episódio muito clichê, porque eu já esperava pra onde que ia, mas eu acho que o meu problema principal com esse episódio é que ele veio tarde. Eu acho que o Charlie Brooker seria um super visionário, fodástico, se esse episódio tivesse vindo, se ele tivesse adivinhado pra onde que a gente estava indo com as produções de True Crime, com a fixação de True Crime. Só que esse episódio é velho. Todo mundo já sabe, velho. O que mais tem no TikTok é meme de gente falando: ah, o braço dela foi cortado, a orelha foi cortada, e não sei o que foi cortado, e a mulher tá lá. Porque assim, a piada é que, tipo, as mulheres adoram true crime, né? Aí sempre tem, tipo, uma mulher fissurada e o cara, tipo, Por que que você gosta desse conteúdo? Mano, tipo, o TikTok já faz isso, tipo, há muito tempo. Instagram tá aí. Esse episódio veio tarde e a mensagem dele é tipo, tá, eu já sei que você ia falar isso, mas mano, todo mundo a essa altura já sabe que True Crime já deu, já tá dando. O povo tem essa fixação. Aí teve recentemente a série Do do, Dahmer. do do Dahmer, e eu fiquei tipo, mano, a discussão já tava lá. Em toda série que sai de True Crime tem essa discussão. Esse episódio veio meio tarde, eu achei ele super clichê, eu já sabia para onde que ele ia, e no final, discordando de tu, eu não acho que ele tem nada de Black Mirror, se eu olhar pela ótica que eu tava falando, que é tipo, isso é tão Black Mirror, ou seja, uma tecnologia causando uma questão social e tudo mais, mas ao mesmo tempo, olhando pelo episódio do porco, faz sentido, e também porque, querendo ou não, é o jeito que a gente consome, o fato dos streamings quererem sempre ter sua série de true crime e apelar para essa fixação das pessoas pela morte, pelo terrível e tudo mais, pelo bizarro. Eu acho que você pode tirar daí sim, tipo, uma crítica social foda, tipo, ele está criticando a super
Na exposição, mano, é super. Quando você. A valorização. Não, não é valorização. Quando você tira leite de vaca, como, tipo, super. Enfim, é a Você vai ao super. excesso da parada, né? Você quer tirar tudo do True Crime. Eu entendo que dá pra tirar isso do episódio, mas eu acho que, sei lá, já veio meio tarde. Eu não gostei desse episódio, não. Pra mim, ele não é Black Mirror, mas se eu for pensar no episódio do pouco, é Black Mirror, porque querendo ou não, tem uma questão social dessa fixação pelo True Crime, que é, querendo ou não, motivado pelos streamers, que sempre estão fazendo isso. E o streaming, como um produto tecnológico de uma indústria tecnológica e tudo mais que está relacionado com as big techs, não sei o que, você consegue forçar um pouquinho, que é Black Mirror, falando que é tipo, tá, a tecnologia forçando a fixação das pessoas e a fixação das pessoas alimentando os streamings para fazer isso. Mas eu não quero forçar, eu acho que esse episódio não é Black Mirror e eu não gostei muito. Massa. Só aproveitando esse teu gancho do Dahmer, eu acho que o Dahmer foi um estopim, saca? Porque eu acho que dentre todos os universos de todas as séries, séries documentários, filmes e coisas que eram envolvidas com o True Crime, porque se a gente for parar pra pensar, o True Crime ele já existe na nossa vida desde sempre. Tipo, filmes baseados em crimes que aconteceram ou inspiraram filmes, isso aí já acontece desde que o cinema é cinema e a vida se seguiu, né? A Netflix ela teve um papel muito relevante e muito importante na, na, na formação desse público, e na maneira em que ela difundiu essa cultura do true crime na TV, principalmente quando ela lança o Making a Murderer, né? Que foi o grande primeiro documentário de true crime do mundo, assim, né? Tipo a história do cara que foi preso, e aí você começa a descobrir e a série te deixa na dúvida se o cara era culpado ou não, e não sei quantos anos depois, por conta da série, o cara foi inocentado. E daí se descambou podcast, se descambou livro, descambou série, descambou um monte de coisa. E o Dahmer veio de um jeito tão. Eu acho que o Só Dahmer. fazer um comentário, linkando o que tu falou, achei muito legal tu falar até disso do Making a Murder ter sido um estopim para vários produtos de true crime, principalmente podcast, que é muito uma crítica também Sim, é, daquela série do que tá no Star Plus, que eu até falei no podcast, que é aquela de comédia, Only Murders in the Building. Only Murders in the Build, que você vê o primeiro episódio é basicamente, tipo assim, um boom de podcasts sobre true crime. É tipo a Sim. fixação das pessoas em consumir esse tipo de conteúdo. E aí, esse lance do Dahmer, eu acho que o Dahmer ele ultrapassou uma barreira do, de um limite talvez aceitável, porque a série ela meio que ela banaliza a violência de uma forma muito natural, ela transforma a violência daquele cara de uma forma muito natural, ela meio que banaliza os crimes que aquele cara colocou, coloca ele como um personagem, um protagonista que meio que te força até você ter que enxergar um pouco do ponto de vista dele diferente do que, por exemplo, Mindhunter faz, com assassinos tão inescrupulosos quanto o Dahmer, por exemplo. Então eu acho que o timing do Charlie Brooker talvez tenha vindo por conta dos comentários que foram gerados a partir da série do Dahmer, né? Não sei, tipo, a gente tá aqui conjecturando do nosso ponto de vista. Concordo com você que se ele tivesse vindo antes, com tipo assim, galera, estamos normalizando a violência e estamos consumindo entretenimento baseado no sofrimento de alguém. Que o que esse episódio de Black Mirror quer dizer nada mais é isso, né? É até que ponto a banalização da violência tem que ser normalizada e produtos têm que ser produtos de entretenimento precisam ser produzidos para nós consumirmos a partir do sofrimento de alguém, né? Porque se a gente está assistindo uma série que conta casos reais de assassinos e histórias absurdas, alguém sofreu com essas histórias, né? Então eu acho que a série deixa isso muito bem claro e muito bem desenhado, principalmente porque o protagonista não queria fazer essa série desde o começo. Ele até critica a namorada dele, ele meio que cede quando a mãe dele tem uma reação do tipo, tem que contar essa história mesmo, porque esse cara matou seu pai, e conta comigo que o que você precisa. Aí ele meio que cede e fala, não, legal, vai ser bom fazer isso pra minha família. Só que quando ele descobre a verdade, ele já tava misturado, e a série toma até um outro rumo, né? A série vira a série
sobre um cara que estava fazendo um filme sobre um true crime. Então, tipo, vira uma coisa metalinguística, assim. E no final você vê que, tipo assim, beleza, o cara conquistou o sonho dele. Estudava cinema, ele queria ser reconhecido, ele ganha um BAFTA, mas a que Mas a custo? que custo, né? A que custo? Eu Exatamente. acho que essa discussão é mais importante do que simplesmente criticar a banalização dos true crimes, porque já tá banalizado mesmo, cara. É o que você falou, tipo, tá difundido em todas as redes sociais, Instagram, TikTok, YouTube, podcasts, séries de TV, e a crítica à própria Netflix, que hoje é talvez o streaming que mais fomenta e investe dinheiro em produção de séries de true crime, talvez seja muito interessante você ver, tipo assim, beleza, vou deixar você falar mal de mim, né? Porque querendo ou não, a Black Mirror é um produto agora original da Netflix, né? Então é ela falando mal dela mesma. Então é meio que ela fazendo uma autocrítica do tipo assim, beleza, estamos refletindo sobre isso. Só que eu acho que o mais forte que eu vejo e que aí talvez tenha um pouco dessa conexão com o episódio do porco que você falou, e o que eu acho que traz a questão de ser um episódio Black Mirror, é que até naquela descrição, eu vou até voltar nela aqui, que é aqui, ó, contos de ficção científica que refletem um lado obscuro das telas e da tecnologia. Então, se ele mostra o lado obscuro das telas e da tecnologia, aqui nós estamos falando especificamente de telas, né? O que que é o Black Mirror, né? O Black Mirror é o teu aparelho de celular, é a sua televisão na tela preta, né? Então, tipo assim, quem nunca terminou de assistir um produto inspirado em algo voltado para true crime? E eu falo por mim porque eu ficava assim quando eu assistia Mindhunter. Acabava o episódio, a tela fica preta e você vê meio que o seu reflexo na tela preta. Eu falo, caralho, velho, não bota fé que, tipo, isso rolou com alguém, saca? E, tipo, e esse episódio me fez refletir o quanto eu fiquei frustrado de Mindhunter acabar, porque eu queria mais histórias a nível Mindhunter. Então, tipo, eu queria mais histórias onde pessoas passaram por um processo de sofrimento por meu mero entretenimento, saca? Então, querendo ou não, todos nós, os mais aficionados ou não, tiveram alguma relação com séries de true crime aí nos últimos 5 anos ou mais, digamos assim. Vamos pegar aí 5, 6 anos. Eu não lembro de quando que é. Making a Murder é de 2017. Não lembro. Mas eu acho que esse ponto faz esse episódio ser um episódio muito Black Mirror, porque ele mostra até que ponto as interações sociais, por meio das telas, do nosso consumo cultural, interfere. Véi, a cena do moleque no bar, transmitindo BAFTA, e aí quando joga a câmera pra ele, tá todo mundo no bar usando a máscara que a mãe dele usava pra torturar as pessoas, aquilo ali véi, é bizarro você pensar naquilo, saca? Tipo, é assustador, mano. É assustador. É tipo, é a mesma coisa a gente assistir alguma coisa aqui e tá todo mundo num bar com a máscara da Suzanne von Richthofen, por exemplo. Saca? Tipo, ninguém vai fazer isso, mas se isso acontecesse, seria muito fora da casinha, assim. Então, para mim foi o episódio que eu mais gostei porque eu achei ele narrativamente incrível do ponto de vista de prender a atenção no momento de contar uma história. E o processo de investigação e da construção deles eu achei muito bem engendradinho, assim, muito bem construidinho, mesmo que ele não seja tão óbvio. Na verdade, mesmo que ele seja bem óbvio, né? Na verdade. Eu acho que uma outra coisa que fez eu gostar bastante desse episódio também é, é a temática de produção, né? Eu acho que a sacada deles de tentarem pegar uma câmera VHS para ir lá refazer uma cena como se fosse uma cena do passado, para poder enganar o pessoal da produtora de que eles tinham um material novo. É, é, todas as cenas deles trabalhando lá no Premiere, montando, fazendo as cenas, fazendo toda a costura de montar os depoimentos, quem que vai gravar o quê, que horas que depoimento vai entrar. Isso eu achei muito legal, assim, que é como que eu tava falando, né? A cena em que eles estão contando o caso, que tá só os três no bar, eu achei um storytelling muito bem construído ali para aquele momento. Porque se você for parar pra pensar, é uma cena simples, eles estão contando a história, só que enquanto eles estão contando a história, eles vão enchendo de informações, assim. E uma sacada que eu achei muito boa é que eles falam que, tipo assim, beleza, o casal foi assassinado pelo cara, o cara foi preso, a polícia tava investigando, só que aí a princesa Diana morreu, e aí a princesa Diana morreu e, tipo,
toda a mídia foi pra morte da Princesa Diana e a cidade foi largada pra trás, tipo, foda-se essa cidade, não vamos mais investigar nada aqui, vamos só falar da morte da Princesa Diana. É um acaso que eles jogam no meio, assim, que, tipo, que dá todo uma humanização, porque, cara, todo mundo viveu a morte da Princesa Diana em qualquer lugar do mundo que você tava. Todo mundo foi, tipo, bombardeado de informações sobre o acidente de carro dela com dor de alfaede, não sei o que, lá, lá, lá. Então, tipo assim, foi uma coisa que eu achei uma sacada muito boa, eles colocarem isso na série. Então, assim, no final das contas, foi o episódio que eu mais gostei, assim. Talvez eu imagine qual que você tenha gostado mais, mas vamos deixar isso para daqui a pouquinho. Mas eu acho que esse episódio, por mais que ele não seja genial, ou que ele não tenha nenhum ponto de virada que seja fantástico, porque realmente ele dá várias pistinhas do que vai acontecer no decorrer dele, ele realmente não é tão inteligente, digamos assim, mas ele é muito bem construído. Ele é um filme básico que, se ele tivesse qualquer elemento de uma tecnologia futurística que não existe de qualquer outro episódio, ele seria um episódio nota 10. Sei lá, se eles tivessem descoberto o assassinato por causa de uma tecnologia de câmera que permite que você veja o que aconteceu na cena holograficamente por meio do sangue. Sei lá, tô viajando aqui. Se eles chegarem sei lá, no lugar, filmasse o sangue e aquilo recriasse a cena e, sabe, tipo uma parada mais distópica, assim, esse episódio seria nota 10. Mas como nenhum episódio nessa temporada pra mim é nota 10, eu acho que foi o que pelo menos foi o que mais conversou com um tipo de produção que eu gosto, assim, que me interessou e me prendeu. Por isso que eu defendo Lock Henry. Véi, eu não falei da parte de como eles estavam produzindo o documentário, porque eu sabia que tu ia ser muito coxinha do que eles estavam fazendo. Eu falei, mano, eu tava assistindo e eu juro que eu pensei, tipo assim, mano, o Ed vai gostar disso aqui, ó. Mostrando até os equipamentos do que eles usam pra poder filmar O as drone que eles paradas e usam a é igual o mãe. meu, mano. Eu até falei pra quem, eu falei que Olha eles aí. têm um drone igual o meu. Cara, é muito. Eu sabia que tu ia ser coxinha disso. Pô, agora, sobre a parte que tu falou de ter isso do rapaz, de ter a metalinguagem de ser um documentário sobre a produção de um documentário sobre um crime, sabe? Isso não me surpreende muito, e como até tu falou, é diferente. Eu vou aceitar isso, é diferente, só que quando chegou no final. E agora tu falou que por ter esse elemento da metalinguagem e tudo mais, uma coisa dentro da outra e tudo mais, com o menino, eu fiquei tipo, tá, beleza, isso é interessante, mas não vejo, eu não consigo tirar muita coisa disso, porque eu não vejo isso acontecendo de verdade, sabe? Alguém que ia produzir um documentário sobre um crime, mas na verdade a família dele estava envolvida e ele está envolvido, e aí fazem um documentário sobre um documentário e tudo mais. Eu acho isso muito difícil, e eu achei muito interessante tu falar do Mindhunter e do papel da Netflix em fazer esse tipo de coisa, porque eu lembrei muito da série que a gente falou da Boate Kiss, porque eu fiquei pensando, tá, a Netflix produziu, e é uma série sobre um true crime, não do jeito que a gente está acostumado a consumir, e querendo ou não, de certa forma, é meio ficcional, com muitos elementos reais, né? Mas é uma série de ficção. Só que, mano, foi aquilo que a gente debateu, né? E tu falou hoje de novo que, mano, alguém sofreu aquela parada. E é muito Sim. complicado, porque quando tu puxa pra Boate Kiss, o que eu acho que a maioria das pessoas sentiram foi um sentimento de revolta, tipo, caralho, isso aconteceu e tudo mais. E alguém tem que ir atrás dos culpados, o povo que é responsável pela boate, não sei o quê. Aí você vê a indignação. E aí que você pega, se você pensar que a boate e os donos da boate fossem um criminoso, tipo um serial killer, ele seria amado. Iam estar com a máscara dele, seja que nem tu falou da Suzanne von Ia estar todo Richthofen. mundo com a luvinha pegando fogo lá, o negócio. Exatamente, mano. Eu achei muito bizarro. E eu fiquei tipo, tá, mano, qual que é a métrica aqui? Tu não acha uma parada, tipo, meio pesada a série da Botkiss, mas aí tem alguém explorando um crime igualmente bizarro
em que alguém sofreu e tu tá lá, tipo, gostando. Eu acho meio bizarro isso, desculpa quem gosta e tu falou que gosta, mas eu acho meio bizarro. Só que, tipo assim, eu não julgo, você pode assistir e tudo mais, só que, tipo, ficar torcendo, assim, usar a máscarazinha, tudo bem que é uma. Eu não acho que. Não, tem gente que faz isso na É vida tipo assim, real, né, mano? eu não gosto de True Crime, eu gosto de Mind Hunter. Mind Hunter pra mim é uma série que ela é muito violenta, ela aborda temas violentos, conta a história de assassinos, só que ela não banaliza a violência pelo ponto de vista do assassino, igual, por exemplo, Dahmer faz. Pois é, Ela dá o ponto de vista específico dos policiais e todo o processo de investigação deles. Então, tipo, não deixa de ser uma série de True Crime, mas Não, não, mas por exemplo, tu separou bem. aquela série que tem a do O.J. Simpson, que tem a do American Crime Story lá, Genial. que é do Ryan Murphy. É muito boa, também são inspiradas em True Crimes, as 3 temporadas. Não True Crimes de assassinos psicopáticos malucos, doidos da cabeça que esquartejavam pessoas e faziam sexo com a cabeça delas. Mas não deixa de ser é o mesmo raciocínio, só que em níveis diferentes, né? Eu acho diferente, porque ali eu já acho que é uma série quase documental, não é um documentário, mas eles têm esse meio que objetivo de fazer como se fosse um documentário, e apesar de explorar um crime, ele não explora da maneira tipo o assassinato e tudo mais, a Sim. parte do assassino, como que ele pensava e tudo mais, apesar do O.J. Simpson ser um personagem central da história, mas do crime também, né? Só que eu acho que é diferente, assim, a estrutura da série, que nem tu falou, é a mesma coisa, eu acho que explora a mesma coisa, só que não acho que o foco seja o crime ali, sim o que aconteceu depois, né? Foi o julgamento, toda a comoção que teve nos Estados Unidos e tudo mais. Mas voltando lá pro fato de ser a metalinguagem, dentro da metalinguagem, eu não achei nada demais. O rapaz chegar no final e estar envolvido, eu não vejo isso acontecendo. Eu nunca vi, pelo menos até onde eu sei, não tem um true crime, que é um A documentário sobre um pessoa que foi envolvida documentário. tá lá, né? É, a pessoa que envolvida no crime está na produção e vendeu os direitos, não sei o quê, e a família, eu achei um pouquinho forçado, até porque, como eu falei, tava, tipo, muito óbvio que ia ser a família do moleque, pelo menos pra mim, até porque, como eu falei, ele fica jogando umas dicasinhas, umas paradas super expositivas, o pai do cara do bar, assim, é extremamente expositivo, mas quando chegou no final, assim, eu falei, tá, pra mim não funcionou tão bem como o Black Mirror, mas tem a questão social que tu falou, entendeu? Dessa crítica a caraca, velho, a super. Enfim, os caras tirando leite de pedras de true crime e o povo continua consumindo. E eu ainda acho meio bizarro. Eu acho que tá tudo bem. Eu acho que, dando um pouquinho minha opinião sobre true crime, agora não sobre o episódio, eu acho que tá tudo bem consumir, mas usar a mascarazinha da tia que entra dançando pra torturar as pessoas com a furadeira Forçou, na né? mão é demais. Não, e o pior Eu que. acho que isso não rolaria Não, na não, vida tipo assim, real. não, rola. Eu também pensei que não, mas foi um ótimo ponto que tu trouxe, porque na hora que aparece o bar, eu notei a Rolaria, máscara né, que velho? Tipo, rolaria. neguinho vai fantasiar de Dahmer pras festas da fantasia. Então rolaria com certeza. Exatamente, Rolaria com certeza. exatamente. E aí essa é uma crítica muito pontual que tu até lembrou da máscara, porque muita gente realmente, cara, vê meio que como se fosse um herói, assim, esses assassinos e tudo Mano, mais. E aí, esse episódio nada mais é do que a banalização da violência por meio de um produto de disseminação cultural em massa que é o streaming, o serviço de streaming, mano. é, Por isso que eu defendo esse episódio como um episódio de Black Mirror. Por mais que ele seja menos, ele é um bom episódio de Black Mirror no nível do episódio do porco, como você falou, e muito bem não, colocou. então você é muito safado aqui. Eu vou concordar contigo usando a ótica do porco, só que eu vou discordar de você usando a ótica. Isso é muito Black Mirror. Então, tá aí. Eu tenho uma opinião dupla, divergente de mim mesmo e de você, mas ao mesmo tempo concordar com você é muito Black Mirror e essa é a minha, a minha, é a minha opinião Black Mirror sobre esse episódio, não tão Black Mirror, ou talvez muito Black Mirror, como eu acabei de, enfim, fazer essa dissonância, dicotomia aí cabulosa. Vamos para o terceiro episódio, que se eu tivesse 10 contos na minha conta do Nubank, eu casaria com o episódio favorito do Brunão dos 5. Como é o nome desse episódio? É o Beyond the do Sea.
Beyond the Sea, E eu tenho certeza, que é o episódio favorito de quem fez essa série. Porque foi o episódio onde eles colocaram o grande elenco, né? Onde eles investiram pesado. E vamos falar de atuações nesse episódio aqui, porque aqui o bicho tá pegando. Nossa, velho, eu acho que é esse o Jones Orphan, né? Porque a gente aparece até a Kate Blanchett, mesmo que seja de uma forma bem Só na veladinha tela, e né? tudo mais. É, exatamente, mas tem Michael Cera, tem um monte de gente assim. Mas aqui tá bizarro. Beyond the Sea nada mais é do que uma história de dois astronautas que estão numa missão no espaço ali na década de 60, 70. Só que, como o Bruno tinha falado, Black Mirror ele é muito sagaz em simplesmente jogar as tecnologias sem explicar por que elas existem, como que elas existem e qual foi o conceito dessas tecnologias, né? Nessa história, eles estão com seus corpos no espaço e eles têm uma caminha onde eles deitam, colocam lá o cardzinho deles lá, a tagzinha deles, e eles conseguem transportar a mente deles, né, para um corpo fictício na Terra. E assim eles podem seguir vivendo a vida deles aqui embaixo, num corpo mecânico, numa réplica robótica, enquanto o corpo de verdade deles está no espaço. Assim, eles não precisam ficar loucos, malucos, comendo comidas espaciais, porque eles vêm para cá e ficam vivendo com as suas famílias, enquanto o corpo deles está lá. E eles só voltam para o espaço quando precisa fazer alguma coisa. Quando tem que arrumar uma falha mecânica, quando tem que fazer algum teste físico, quando tem que gerar um relatório e tudo mais. Uma tragédia acontece com um deles. Ele tem a sua família e a sua réplica destruída na Terra, o que impossibilita ele de voltar e passar um tempo relaxando na Terra, em vez de ficar lá maluco no espaço sozinho por pelo menos mais 4 anos. E com medo de que a cabeça do cara que perdeu a família e perdeu o corpo na Terra prejudique a vida dele no espaço, o personagem do Aaron Paul, ele acaba conversando com a esposa dele na Terra, que é a Rooney Mara, de que talvez eles pudessem emprestar a tagzinha dele, o link dele, para que ele viesse para Terra usando o corpo dele, e aí os dois passam a dividir o mesmo corpo em momentos diferentes aí, e assim a história se desenrola. Josh Hartnett e Aaron Paul aí, e a Rooney Mara, né, o trio de elenco incrível, a história gira basicamente em torno deles, e só antes da gente começar a falar as nossas impressões, eu queria deixar registrado que, cara, o Aaron Paul tá brilhante, 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 a nível de M pra mim, nesse episódio. Porque ele consegue literalmente encarnar dois personagens no mesmo corpo, mano. É absurdo o tanto que ele se transforma quando é o Aaron Paul que desce pro corpo do Aaron Paul e quando é o Josh Hartnett que desce pro corpo do Aaron Paul. É assim, o jeito de falar, a entonação, a forma que ele anda, as expressões com os olhares, até o jeito de sorrir é diferente. É no nível de detalhe de interpretação, assim, que, cara, é absurdo. E é um cara que eu cagava pra ele, tá? Porque pra mim ele faz Breaking Bad, assim, tipo, é legal, porque a série é muito foda, mas ele tá longe pra mim de ser, tipo, o cara mais genial da atuação. E aqui, mano, eu olhei e falei, Aaron Paul, você é um ator, cara. Você é um ator. E Ed, eu concordo contigo que ele é um ator, mas já vou discordar contigo que ele vai ser indicado a alguma coisa, porque. Já Mas é mais. deem o print nesse momento da história e vamos aguardar a indicação Né? de atores e atores coadjuvantes aí em séries de TV. Vamos ver se vai ter vaga pro Aaron Paul aí. Eu acho que tem. Não, mas, Por esse não, mas episódio. não, eu também acho que tem, eu fazendo, mas era uma piada. Se o Oscar Isaac, que interpretou 6 caras em um só, não foi indicado, o Aaron Paul interpretando 2 em um só não vai, mas desculpa. É, Não, tá. e o Oscar Isaac tá muito bem no Cavaleiro da Lua, tá? Mas ele foi completamente esnobado e foi uma das paradas que eu vi, assim, na época, o povo comentando que ele foi esnobado, entendeu? Porque ele tá realmente muito bom e o Oscar Isaac é o Oscar Isaac, É o ele Oscar atua Isaac. muito bem. É. Então, cara, mas eu concordo contigo, Aaron Paul tá muito bem, mas eu gostei mais do Josh Hartnett. Sério? Eu gostei mais, até porque ele.
Eu acho que pela tragédia que acontece com ele, que tu falou, que matam a família dele toda e tudo mais, fazem ele assistir e tal, eu acho que por causa disso ele tem mais espaço para ser mais dramático no episódio, apesar que o Aaron Paul também tem o seu espaço, entendeu? É porque eu acho que os estímulos do Josh Hartnett são mais fáceis. São mais fáceis, eu concordo contigo. São mais fáceis. Porque, tipo assim, ele é o herói americano. Então, no começo, ele é o bom moço, ele é o cara bonitão, sedutor. A merda acontece, ele vira o cara maluco, né? Aí, quando ele tá na nave, ele é o cara maluco, a barba cresce, ele fica com cara de doido, né? Uhum. E aí, depois, ele vira esse lado sombrio, psicótico, porque, foda-se, eu não tenho mais nada a perder, então é isso. Eu acho que os estímulos para ele chegar nesses pontos são mais fáceis do que o do Aaron Paul, que tem que constantemente interpretar duas pessoas diferentes, em momentos diferentes, com falas diferentes, reações diferentes. Eu acho que a função da atuação no Aaron Paul eu acho mais difícil. Assim. E a atuação da Rooney Mara, pra mim, também é muito foda, tá? Ela ser aquela mulher que ela percebe que ela está sendo seduzida por um cara que não é o marido dela. Ela deixa claro que ela quer que aquela relação aconteça, mas ela segura a onda por escrúpulo, né? Por moralidade, talvez, ali, por culpa católica, digamos assim. Porque ela podia ter ficado com o cara e ninguém ia nem saber. Não ia saber, né? E a vida ia seguir e ele ia ficar pintando aquela tela eternamente lá e não ia acabar nunca aquela tela lá. Todo dia ia ter um rabisco diferente daquela tela. Mas falando especificamente do episódio. Só comentar uma parada rapidão. Manda. Ganhou R$10, viu? Viu? Tão certo quanto os seus bets, R$10 muito. Casava os 10 conto, pô. Os 10 conto no Nubank foram muito bem casados. Mas também era Nubank fácil. Paga nós. Mas também era fácil, porque os outros 2 episódios que faltam, mano. Mano. Se você falasse pra mim que qualquer um dos outros 2 episódios fosse teu favorito, a gente ia ter uma estremecida na relação. Com certeza. Porque eu confio no seu gosto. E eu já vou até dar um mini spoiler das minhas opiniões dos 2 últimos episódios. Eu acho que eles funcionariam muito bem, muito melhor se fosse naquela série que eu já falei aqui no podcast, que é o Into the Dark, que é uma antologia bem parecida com Black Mirror, só que de filmes de terror. E eu coloquei na minha crítica que eu achava que esses 2 episódios finais caberiam muito bem além da imaginação. Boa também. É o mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio. Mas vamos voltar para Beyond the Sea. Uma coisa que eu achei muito legal que eles trazem nesse episódio é justamente essa questão assim, beleza, nós desenvolvemos uma tecnologia para facilitar a vida dessas pessoas que estão lá no espaço, só que em nenhum momento parece que eles pensaram em planos de contingência, mano. Tipo assim, beleza, criamos uma réplica, mas tipo assim, não é possível que eles não pensaram que algo desse tipo poderia acontecer. Saca? Tipo, acidentes acontecem. Se a casa pega fogo, o cara morre. Se o cara bate o carro dirigindo e destrói a réplica. Claro que o que acontece com o personagem do Josh Hartnett é muito mais trágico. Eu acho que é até uma referência o Charles Manson, né? Porque é muito uma parada do culto, o cara cabeludo e tal. Eles vão lá e torturam e queimam, e faz a porra toda e mata todo mundo. Posso ir comentando enquanto tu tá comentando claro, também? Claro. Eu achei muito, muito bom tu falar isso, porque era justamente, eu acho que uma das principais coisas que me incomodaram no episódio, apesar de eu ter gostado do episódio, que é, você tem um fucking avatar, porque, na moral, vamos falar logo aqui, é um avatar. Você tem um avatar na Terra e não tem, que a gente assume que seja um projeto milionário, super caro, um robô, uma parada cibernética no auge da Guerra Fria, e você não tem um agente do governo, você não tem um rastreador, o cara não tem uma arma em casa, sendo um militar e sendo o fucking Estados Unidos. Ele vai defender com um taco de beisebol, né? Mano, pelo amor de Deus, mas muito bom você também falar do Charles Manson, porque foi justamente o que eu pensei. Eu puxei na hora, eu tava assistindo com a Ellen, eu falei, mano, isso é muito Charles Manson. Até o Culkin, é um dos irmãos Culkin, do Macaulay Culkin, É o cara de Succession, né? E é o irmão do cara de Scott Pilgrim, que é irmão do... Sim. E aí que, cara, ele chega com cabelão, todo
que a gente, que me lembra, não tem como, mano, é o Charles Manson com É o Charles seus Manson. asseclas Pra mim ali, né, pra mim é com Charles seus Manson, total. cupinchas, É. total, com seus cupinchas, um povo super caricato, meio, meio assim, um povo muito caricato, e é isso aí, continua aqui, eu tô contigo aí. Porque o lance que eu vejo é que, tipo assim, é uma brecha muito absurda que eu vejo, assim. O cara, ele é visado, querendo ou não. Tipo, todo mundo sabe. Não é possível que naquela realidade ninguém saiba que existem. E a série ainda mostra que as pessoas saibam, porque ele tá no cinema, né? Nossa, é você mesmo, deixa eu tocar em você, nossa, Momento você é de certo. verdade. Então, tipo assim, fica evidente que as pessoas sabem, e mais pra frente acontece semelhante com o Aaron Paul, numa cena que ele tá numa livraria. Só que não é possível que, tipo, não exista um plano de contingência e que eles simplesmente respondam assim, tipo, ah, não dá pra fazer nada porque eles fizeram esses robôs quando a gente tava aqui e fizeram só um. Tipo, porra, se a ideia deles é assim, olha, vocês vão pra uma missão de 6 anos no espaço e a gente Super vai fazer isso importante. pra vocês terem um conforto, caso dê BO, nós vamos ter uma segunda opção de conforto pra vocês, saca? Eu confesso pra você que me veio na cabeça quando a série quando aconteceu, foi que, tipo assim, que o personagem do Josh Hartnett ia pedir pra descer no link do Aaron Paul e ele ia pegar o carro e ir pra Califórnia atrás da família pra se vingar. Era a sensação que eu tinha, sacou? Tipo, o cara ia em busca de vingança e aí o Aaron Paul ia ficar doido lá em cima, preso, porque ele queria ver a família dele. E pra mim ia ser. Porque assim, por isso que eu falo que. Rapidão, só por isso que eu falo que essa temporada não tem nenhum episódio nota 10. Que, velho, o cara presenciou e vivenciou talvez uma das maiores tragédias da vida dele, né? Ele viu a própria família ser destruída enquanto ele tá no espaço, sem poder fazer nada. É... Ele se recuperou muito rápido, mano. Tá certo que é porque é um episódio pequeno, mas assim, beleza. Eu desço, respiro, vejo uma casa bonita e falo, beleza, tô melhor agora. Zero. Vou pintar aqui que tá tudo certo. Se eu pintar, eu vou me sentir melhor. Mano, foda-se se tu vai pintar, tu vai sentir melhor. Você não vai, velho. Você vai ficar maluco. Você vai ficar doido. Sacou? Tipo, você vai querer pular de paraquedas da nave. Saca? Tipo, foda-se. É isso que ia acontecer, saca? Então eu acho que, Ma- tipo, essa brecha, o fato do cara morar numa casa gigante que não tem um portão, que a mulher chega em casa, olha, vê uma van do lado de fora com um portão arreganhado, ela nem pra fechar o portão, se é que tinha um portão pra fechar ali. E o fato do governo que proporciona esse conforto pros astronautas não ter um plano B, caso desse merda, e para mim foi algo que me incomodou consideravelmente pra eu achar esse episódio o segundo melhor episódio dos 5. Cara, tu tá muito preciso hoje, porque eu vou te falar que a sensação que tu teve de que ele ia descer virado no diabo foi o que a gente teve. E vou até parafrasear a patroa, que ela falou exatamente isso aqui. Mano, abre aspas. Mano, eu achei que ele ia descer full Liam Nelson. Ela não fala Nisson, ela fala Nelson. Eu achei que ele ia descer full Liam Nelson atrás de vingança, mano. Você matou minha família? Eu vou achar onde você estiver, seu otário. Mano, foi a sensação que todo mundo teve, que tipo assim, o cara tava tipo, ele viu a família dele ser morta, e a gente até entende que ele talvez estivesse enlouquecendo de maneira silenciosa, mas como tu falou, foi muito rápido. É, A questão de como o tempo passa no episódio fica meio confuso, até porque você tá numa nave espacial, você não entende muito bem. A única coisa, a única informação que a gente tem que é tipo, se passaram 2 anos, ainda tem 4 anos. E aí, tipo, o cara tá sozinho, parece que passou, sei lá, dias, semanas, eu não sei. Aí não dá a depois sensação de espaço. vem o funeral da família dele, aí você fala, tá, talvez não tenha passado meses, passou tipo um mês. E isso porque quando é o funeral, é tipo muito próximo da primeira vez que ele usa o corpo do Aaron Paul, né? Do Sim. Aaron Paul, que ele desce e a mulher fala, eu sinto muito. É, o, o funeral foi um dia desse e tudo mais, sinto muito e tal. Então, tipo, é muito o que tu falou que era pro cara tá mais o Liam Nelson. Na minha linha de escrita, o bicho ia descer full Liam Nelson e a personagem da Rooney Mara ia servir para tipo assim, mano, eu tenho que ir com você porque eu não posso deixar você destruir a réplica do meu marido, porque eu quero meu marido de volta. Beleza, eu vou te ajudar a você se vingar da galera. Depois que você se vingar, você devolve a réplica do meu marido e você vai ficar no espaço e foda-se, saca? Só que aí eles descambaram pro caminho do drama, do triângulo amoroso, do de querer mostrar. Porque assim, o cara super sedutor, super bondoso, virou tipo um talarico, filha da puta, velho.
Que fala, mano, você tá casado com um cara que não te merece, não sei o que, mano, o cara tá te ajudando a não ficar maluco e tu tá talaricando a mulher do cara, sabe? Tipo, velho, isso foi muito foda, assim. Só que pra mim, um ponto muito positivo foi que a decisão que eles tomaram no final foi uma decisão que eu não acreditaria que eles teriam, não vou dizer que coragem, mas eu não acho que era o caminho que eles iam seguir. Eu imaginei que ele fosse fazer alguma coisa pro Aaron Paul ficar ou preso na nave ou do lado de fora da nave e ele ia descer fingindo que era o Aaron Paul, alguma coisa assim. Eu queria descer e ficar com o corpo do Aaron Paul e largar a missão e foda-se o corpo dele lá em cima, que ele fosse fazer algo daquele tipo, mas a decisão que ele toma e aquela cena final, tipo, ele chutando a cadeira, tipo, senta aí que agora tu também não tem mais nada pra fazer, achei isso muito foda. Isso eu achei muito foda. Isso eu achei muito foda. Mano, tô contigo. Eu acho que é por isso que eu gosto tanto desse episódio. Pelo menos em comparação com os outros, mas eu acho que se eu fosse comparar com outras temporadas, ele ainda ficaria lá embaixo. Porque é um feijão com arroz, mas é o feijão que caldo e o arroz tio Jorge. Paguem nós, que caldo e tio Jorge. Eu não canso de tentar patrocínio pra esse podcast. É um arroz e Mas, feijão, mano, mas é um feijão tropeiro, né? é um bom feijão, cara. É da horta da sua vozinha, sabe? É uma parada assim. E, cara, é tipo, é um feijão com arroz, é uma parada que a gente, tipo, ok, como eu falei, também não acho nada original, sendo justo e coerente com o que eu falei do outro episódio. Como eu falei, é muito Avatar esse negócio dos corpos e da mente, o cara usar ali o corpo e tudo mais, é muito Avatar. O drama também, o fato de ter esse drama relacionado à tecnologia é algo que já foi abordado várias vezes em outros episódios de Black Mirror. Só que é um feijão com arroz tão legal, com atuações tão boas, como tu mesmo pontuou. Tem a Rooney Mara, além dos outros dois protagonistas do episódio, e, tipo assim, é um episódio muito, muito tenso, justamente por causa das boas atuações, por Sim. causa da tecnologia que é interessante, tipo, apesar de eu falar aqui de maneira até tirando de tempo assim um pouquinho o episódio, é um avatar usado de um jeito interessante, sabe? Eu falei, cara, quando começou o episódio, eu falei, mano, os caras vão usar o mesmo corpo, e isso é muito Black Mirror porque tem um potencial de dar muita merda. E vai Muita dar merda. Eu merda. sinto que esse episódio vai dar merda. Agora, Muita merda. tô contigo, não imaginei para onde que o episódio iria. Também pensei que ele ia descer full Liam Nelson mais pro começo do episódio, aí depois começou o triângulo amoroso. Eu achei também que ele ia prender o Aaron Paul, mas eu fiquei, tá, a missão precisa dos dois, se a nave cair, ele não vai poder fazer nada, então ele não pode se livrar do Aaron Paul definitivamente. Mas o que ele vai fazer? Ele vai se passar pelo Aaron Paul quando ele descer? Não vai? O que vai acontecer? Não sei o que, e no final ele só, tipo, mostra o que eu acho que ele deveria ter mostrado o episódio inteiro, que é, tipo, ele é um cara quebrado que viu a família dele ser brutalmente assassinada. E o cara simplesmente não, além de não ter nada a perder, ele já perdeu a mente dele, né? Ele já perdeu É. qualquer senso de humanidade que ele tinha, até porque ele tá basicamente fora da humanidade, né? E ele transforma Mentalmente e e fisicamente. fisicamente. E eu acho que essa é a grande mensagem no final do episódio, né? A Que é tipo falta de assim, humanidade. vocês estão perdidos no espaço. E é isso. Não, é muito isso, Psicologicamente, né? fisicamente, né? Não, genial até, porque se você for pensar, tipo assim, o cara é realmente humano por estar com o corpo lá, mesmo que seja um corpo totalmente funcional, até porque eles dão um foco até assim, algumas vezes na parte sexual da parada, Sim. então esses avatares são sexualmente ativos também, então, mas até onde vai a humanidade? Esse corpo É. é ser humano? Não é. Beleza, mas e com a mente da pessoa dentro? É um ser humano? E aí, mano, o que que acontece se o cara que perdeu o corpo físico e depois perdeu a mente? Ele ainda é um humano, mesmo que ele esteja lá, ou ele é só uma casca vazia? Ele tá no espaço e não tá na Terra. Ele é Foda. humano, não é? Não sei o que. Enfim, é sobre a tecnologia, a humanidade, é o arroz com feijão e ovo muito bem feitinho. E esse episódio é muito Black Mirror. Esse episódio é muito Black Mirror. Muito Black Mirror. E agora vamos falar do episódio menos Black Mirror de todos os episódios Black Mirror, de todos os episódios Black Mirror da história de Black Mirror. Bruno, eu nem quero gastar muito tempo falando desse episódio, não, mano, na real. Porque eu acho isso aqui um desserviço pra série de uma forma muito absurda. É um episódio fraco, é um episódio bobo, é um episódio. É até o mais rápido, né? Se não me engano, ele é 40, Quarentinha. 40 minutos de episódio. É, É,
Cara, Maisie Day, o nome do episódio. De uma forma bem sucinta pra vocês. Paparazzis inescrupulosos no começo do episódio fazem com que um ator em decadência cometa suicídio. A protagonista começa a se sentir mal com isso, se afasta da carreira de paparazzi, mas a necessidade de dinheiro faz com que ela volte a tentar encontrar uma atriz que está desaparecida há 3 semanas. E estão falando que vão pagar 30 mil para quem conseguir a primeira foto dela, 40 mil se pegarem a foto dela drogada. Porque eles acham que ela está drogada. Só que essa atriz estava numa gravação na República Tcheca, se envolveu num acidente de trânsito de lá, atropelou alguém e. Enfim, a história se desenvolve a partir disso. Mano, sério, na moral, o cara, ele jogou o jogo de terror lá que eu queria comprar a Plus deu, como é que é o nome? É o Dark Pictures, Não, o o Man outro. of Medan, o The Quarry. The Quarry. O cara jogou The The Quarry. Quarry. O Charlie Brooker jogou The Quarry e falou: Eu quero escrever um episódio de Black Mirror que tem a ver com The Quarry, porque eu não consegui deixar de associar a parada. Porque é muito The Quarry em alguns pontos. Vamos jogar a real aqui, mano. É uma história de lobisomem, tá? De lobis mulher, não é de lobisomem. Ah, é verdade. De lobis mulher. A mulher, na verdade. Mulher, homem. Mulher homem, ela atropela um cachorro que morde ela vira um lobisomem. E aí ela busca ajuda de um médico das celebridades de Hollywood ali, nos anos 2000 e pouquinho, né? Até um pouquinho mais antiguinho. Só que, mano, é um roteiro completamente cheio de convencionalidade narrativa preguiçosa. Ela fala: Meu Deus, eu preciso falar com o meu contato. Ah, não tenho informação. O que eu sei é o que você sabe. Aí ela joga, tipo, no Google. Ah, eu gostava muito de comer comida taiwanesa da birosca Ela do vem à tio da entrevista, esquina. né? É, da Dela vem birosca do entrevistar. tio da esquina. Aí ela chega na birosca do tio da esquina, a entregadora. Eu te tô pedindo, eu vi ela. Ela está na casa de fulano de tal. Aí a mulher vai na casa do fulano de tal, ela segue o carro. O carro para exatamente num, num, num- Numa numa lanchonete, né? lanchonete onde o De estrada. o tio do dono da lanchonete trabalha na clínica que ela vai ficar e ela. Mano, na moral, para. Não dá, velho. Não dá. Não dá. Esse episódio, pra mim, ele só tem uma coisa boa. A sacada da fala final da personagem que tá lá depois que as coisas acontecem, que ela olha pra menina e ela fala: Shoot me. Que aí você pode associar pras duas coisas. Dar um tiro com a arma ou tirar uma foto. Pra mim, isso é a única coisa que salva ali. Só que, mano, não tem final bom que salva esse episódio, na moral. Não é Black Mirror, pra mim isso aqui passa longe de Black Mirror. Esse episódio consegue ser pior do que o episódio do Street Fighter, do Tekken, dos caras que se apaixonam com os robôs de Tekken, que até então pra mim era o pior episódio de Black Mirror. Na listinha ficava em último colocado, esse episódio é o chorume de Black Mirror. Ele fez aquele episódio ser bom, porque aquele episódio é Black Mirror. Por mais que ele seja fraco, esse episódio deixou de ser ruim, ele virou fraco pra mim. Porque esse episódio é ruim. Maisie Day é o pior episódio já feito na história de Black Mirror e eu não quero mais falar sobre ele. Vai lá, Brunão, manda você agora. Obrigado por fazer justiça pelo episódio do. Acho que é Striking Vipers, não sei. Striking Vipers. Striking Vipers. É, eu lembro alguma coisa assim. Porque, tipo assim, eu acho aquele episódio muito Black Mirror, apesar de concordar contigo que ele é fraco, assim, pro padrão que eu tava acostumado de Black Mirror. Só que esse episódio que tu falou do lobisomem é uma bosta. O Ed resumiu tudo. Uma atriz atropela, tipo, um homem, que eu acho que é um lobisomem, um cachorro, ele morde ela vai pra uma clínica. Aí a menina, que é uma paparazzi, chega lá por um monte de convencionalidades. Mano, eu juro por Deus, hoje você tá muito preciso, mano. Porque quando chegou na lanchonete, eu falei, mano, não é possível que essa mulher esbarre em todo mundo que tem uma informação pra ela, mano. Que diabo é isso? Aí eu fiquei tipo, mano, não é possível. Aí ela vai, e aí outra coisa, os fotógrafos chegam junto com ela e o amigo dela, que foi atrás da Maisie Day, e os caras, não, coloquei um rastreador na tua moto e a gente chegou aqui. Eu fiquei tipo, carai, meu irmão. Mas enfim, é um episódio de lobisomem que eu acho que, apesar de que, mesmo que tivesse, eu acho que se encaixaria melhor num episódio de Into the Dark, só que eu ainda acharia merda.
É não, porque nem pra Porque ser não, um episódio de lobisomem ele é bom, velho. exatamente, ele não é. Só que eu acho tipo assim, eu acho que não tem como. Eu fiquei tentando tirar coisas desse episódio. E a única coisa que eu tirei foi tipo, de novo, paparazzis, eles são tão loucos que ficam em cima das pessoas. Aí tem a frase que você falou do shoot me, que a mulher tá com a arma e tal. E aí, claramente, a mulher, a atriz que tá prestes a morrer lá como lobisomem, ela quer que a paparazzi atire nela com a arma. Só que ela vem, pega a câmera e tira foto assim do lobisomem, e isso é realmente engraçadinho, assim, o trocadilho, mas não passa disso, assim, só usaram a frase do inglês que pode encaixar nos dois para ser tipo, uau, meu Deus, é um final super genial, olha como eu sou inteligente, eu sou o Charlie Brooker, eu criei o Black Mirror, olha como eu sou inteligente, mano, eu fiz Na uma verdade, na sacada com a verdade, frase. aí na verdade, Stanley Kubrick já tinha feito isso na década de 70 com Nascido para Matar. Essa Olha brincadeira do aí, shoot me, olha aí, com tá tiro vendo? ou Nem foto. assim. Ah, olha aí, tá vendo? Nem assim esse episódio se salva, mas também eu já falei demais dessa bosta e vamos pro próximo. Não, vamos pro próximo porque não dá não. Reforçando aqui, se você não ouviu, você vai ouvir de novo. Maze Day é o pior episódio de Black Mirror dentre todos os episódios de Black Mirror. Concordo contigo. Brunão, puxa aí Demônio 79 porque eu tô tão puto de ter tido falar de Maze Day que eu vou beber uma água. O último episódio da temporada e um episódio que vai dar o que falar. Ele começa com uma indiana, que eu acho até importante falar isso, porque tem um mini contexto social ali. Uma indiana que mora na Inglaterra e ela trabalha numa loja de departamento e tudo mais, e ela parece ter uns acessos de raiva. Ela é uma pessoa assim super simples, que trabalha muito duro e tudo mais. E o enredo do episódio começa assim, ela não se destaca em nada, ela não é ninguém. E só que assim, ao longo dos dias dela no trabalho, ela acaba achando um amuleto, um amuleto mágico que basicamente é um pacto que invoca um demônio, e aparece um demônio assim para ela falando que ela tem que assassinar 3 pessoas até, acho que em alguns dias, 3 dias. senão 3 dias, né? Senão o apocalipse vai acontecer. E o episódio é basicamente isso. É a moça. Eu também não vou me alongar muito nesse episódio, não, tá, gente? É, não merece também não. É uma moça lutando com sua própria Própria ética e moral, né? É. moralidade, ética e moralidade ali de se mata ou não, se vale a pena matar as pessoas ou não para salvar o mundo. E, cara, esse episódio é grande, tem, eu acho que 1 hora e meia quase, e, É. poxa, vai lá, Ed. Não, é um saco, é cansativo. Eles tentam colocar um viés político no meio da história, tipo do De retorno novo a Guerra Fria. a extrema direita querendo retornar. Ela constantemente é meio que maltratada por ser indiana. Eles inclusive tentaram trazer um pouco desse contexto, desse subtexto de crítica a raças no Lock Henry, com o fato da namorada do menino ser negra. Eles tentam colocar um pouquinho disso também com algumas falas soltas de maneira aleatória, assim. A mãe é meio racista, A claramente ela é mãe, meio o, racista. o, o próprio O povo amigo do bar também, o cara do bar também. Então, tipo assim, eles é tentaram trazer verdade. isso nesses episódios. Nesse aqui é um pouco mais escancarado. Só que também, mais uma vez, é a questão das convencionalidades, né? É a menina que faz a comida e o dono fala: ah, não come aqui não, come no porão, porque a sua comida tem muito cheiro. E aí ela vai comer no porão, e aí ela vai mexer lá, fura o dedo, e aí o pouquinho de sangue que fura o dedo dela, ela resvala nessa pedra que faz com que esse demônio apareça. E é um demônio que ele vem até engraçado, né? Ele tem umas pegadas irônicas, umas pegadas mais Ele é bom. sarcásticas, umas pegadas mais sarcásticas, e que ele assume a forma de um cantor de uma banda super bombada que a menina é fã e tal. Então, o grande ponto pra mim é que esse episódio ele é fantasia pura e
voltada para essa questão dos questionamentos morais, né? E que não tem nada de tecnologia. Aqui não tem nada voltada para Black Mirror mesmo, assim, igual o Maze Day, assim, por mais que você tem que tirar ali algumas questões, algumas discussões, assim, se essa menina tivesse as visões que ela tem, que na verdade é o demônio que coloca ela pra ter, por meio de algum apetrecho tecnológico, tipo assim, ó, o demônio deixasse pra ela um equipamento tecnológico que permitisse que ela visse o que as pessoas fazem pra ela tomar a decisão de que ela vai matar ou não, talvez seria mais Black Mirror do que pura e simplesmente o demônio instalar o dele e dar as visões pra ela. E é um episódio que acaba tendo pontos muito mais engraçados, assim, porque a luta dela de não querer fazer as paradas e a interação dela com o demônio, pra mim, é um ponto positivo e é o que faz esse episódio ser melhor do que o Maze Day. Porque a interação deles dois é muito boa, os acessos de raiva dela são muito bons e você acaba realmente pegando raiva das pessoas que tratam ela mal, assim, você realmente quer que essas pessoas morram. E eu acho que talvez só essa sensação do tipo assim, beleza, essa moça tem que escolher 3 pessoas pra matar pra salvar o mundo. Todos nós talvez teríamos 3 pessoas que a gente ia querer matar, que a gente mataria pra salvar o mundo, tá, saca? Tipo, essa questão, tipo assim, se fosse a gente vivendo as nossas vidas, quais seriam as pessoas que a gente escolheria? Talvez a gente já tivesse essas pessoas, né? E com a ajuda do demônio, talvez a gente faria isso, a gente realizaria isso. Eu acho que o grande aspecto é esse, assim, saca? Pra mim é o penúltimo colocado no ranking. Eu colocaria Lock Maze Day. Henry, Lock Henry Ah, tá. primeiro, Beyond the Sea, Jones Awful, Demônio 79 e o Maze Day lá embaixo, assim, tipo, não ter Maze Day pra mim seria o ideal. Inclusive, se você está ouvindo esse episódio e você não assistiu Black Mirror, nem precisa assistir o Maze Day, velho. Sério, tipo, você não vai ter a sua experiência Black Mirror afetada não assistindo esse episódio. E o Demônio de 79 tem alguns momentos que são muito bons, só que ele também é muito distante, muito distante de Black Mirror. Talvez aquilo que a gente estava falando no começo, talvez Maze Day e Demônio de 79 signifiquem muito mais um caminho pelo qual o Charlie Brooker queira levar a série, querer expandir a série, tirar necessariamente da tecnologia e expandir para situações fictícias e fantasiosas que impactam nas relações humanas, que poderia ser também, do que simplesmente o uso da tecnologia do sci-fi e das distopias para desenvolver as suas séries, assim. Eu acho que o futuro ele é meio incerto em relação a isso. É, caso ele continue trazendo esses mitos, lendas, histórias de terror pro mundo de Black Mirror, pode até fazer com que a série ganhe mais adeptos, só que talvez ele afaste os adeptos que ele já tinha, né? Os fãs que ele já tinha. Eu sempre torci para que Além da Imaginação chegasse mais perto de Black Mirror, não o contrário, assim. Então, tipo, ver que nessa temporada Black Mirror teve um saldo negativo, que para mim só 2 de 5 episódios, só 2 são bons, um é mais ou menos e 2 são fracos, o saldo pra mim é negativo, igual a gente falou, né? Saldo negativo. Então, não queria que Black Mirror virasse Além da Imaginação, porque Além da Imaginação pra mim é uma série inferior a Black Mirror. No geral, o que eu tinha pra falar sobre Demônio 79 é isso. Ela me incomoda menos do que Maze Day, mas mesmo assim acho o episódio fraco. Longo e Pô, tu cansativo. falou. Nossa, longo demais. Como eu falei, o episódio tem quase 1h30. Mas tu falou tudo, cara. É um episódio que tenta trazer essa questão da moralidade, né? E os religiosos vão até me odiar agora, mas o demônio é legal. O demônio é legal. Sacanagem. A parte mais legal do Um episódio corte pra internet disso ia ser é o ótimo, né? corte, exatamente. O... a parte mais legal do episódio é como o ator que faz o demônio, que tá impersonando ali, personificando
um cara famoso que é de um grupo, inclusive, que canta aquela música Rasputin, Lover of the Russian Queen. Enfim, ele é muito bom, ele é muito carismático. Eu gostei muito assim do ator. Eu falei, mano, quero ver mais esse cara em outras coisas assim. Só que cara, é o que o Ed falou, se a gente forçar um pouquinho, é tipo, tá, interessantinho se a gente fosse pensar em quais pessoas a gente mataria da nossa vida, só que o episódio não tem muito disso, como o Ed falou, força uma questão política, até por ser no auge da Guerra Fria, extrema-direita, no meio do episódio, e uma das pessoas que a menina tenta matar, mas não consegue, é um político que é Sim. super racista, olha pra ela assim com total desdém, e por ela ser indiana e até pela questão histórica da Inglaterra, né, Com a do Índia. Reino Unido com a Índia, né, Muito a bem questão explorada histórica. em RRR. Exatamente, assistam RRR sempre, por favor. Muito obrigado, Ed, por puxar o incrível RRR. Mas é isso, assim, eu acho que diferente do de outros episódios tem uma questão política mais forte, esse aqui não tem nada, é só uns acenos mesmo, assim, como eu falei, o imperialismo do britânico com a Índia e tudo mais. Só que, cara, esse episódio ele não serve pra nada, assim, pra nada. Acho que a coisa mais legal desse episódio é uma coisa que não tem nada a ver com o episódio, que é um pequeno frame de, 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 de fanservice com outro episódio de Black Mirror, que é um que o Ed gosta, que se eu não me engano o nome é Metalhead, que aparece que o Gosto demônio muito. o demônio para poder convencer ela a matar certas pessoas, ele mostra como que a pessoa é, o que que ela faz, ele consegue mostrar visões para ela do que ele fez, do que a pessoa fez ou do que ela vai fazer. E aí que o demônio mostra para ela o futuro desse político, esse político basicamente seria responsável por tudo de ruim que aconteceria no mundo. Inclusive, ele é o responsável por destruir o mundo lá no final dos tempos. Mas antes disso, ele é o responsável por criar a distopia em que tem lá o Metalhead, que foi, como eu falei, só um fanservicezinho, mas não Os serve de absolutamente cachorros nada. safados. É os cachorros de metal safados. Mas é isso, não tem nada de interessante no episódio. É um episódio que tem um. Eu acho que se tivesse numa série, como o Ed falou, de Além da Imaginação, ou até uma série meio cômica, porque ela é um pouco cômica, assim, esse É, episódio é meio cômico, o jeito que a menina é, atua assim no episódio junto com o demônio, a interação deles é engraçadinha, assim, mesmo que seja um episódio dela matando as pessoas. E, cara, muito interessante tu falar que talvez esse seja um caminho que o Charlie Brooker quer ir. Porque, mano, uma coisa que eu percebi, e, tipo assim, pra mim ficou muito claro, é que ele intencionalmente deixou esse episódio por último, porque na cabeça dele, talvez esse episódio tivesse o potencial de trazer pessoas que ainda não estão com ele em Black Mirror, que ainda não estão com a sim. gente em Os amar dois, Black Mirror. os dois últimos, né, são os voltados para mitos e lendas, mais flertando com terror do que com sci-fi. Exatamente, só que eu vou até mais longe do que tu nisso, Ed, porque assim, eu acho que o Maze Day eu não aproveitaria absolutamente nada, e não acho que, eu não acho que, apesar dele destoar dos outros episódios, e talvez tenha sido o objetivo do Charlie Brooker, junto com o último, trazer essas pessoas que gostam mais do terror e da parada fantasiosa, eu acho que o último é mais por uma questão de produção e estética. Tudo bem que no começo do episódio dá um foco muito estranho, tipo Night Terror, no seu A, a linha demônio. a linha gráfica, né, que ele coloca a Exatamente, apresentação é como se fosse um filme de terror da década mesmo, né? da década, mas não só isso, ele coloca tipo como se fosse o episódio, assim, a superprodução. Claramente é um episódio que tem mais produção, é o maior episódio da temporada, é o episódio em que provavelmente foi gasto mais dinheiro com, tipo assim, sem gastar dinheiro A com própria atores. personificação daquela cena que o demônio aparece como demônio mesmo, aquilo ali é. Não, CG, né, e tudo mais, porque assim, se a gente for tirar o dinheiro que foi gasto com o elenco, mas falando na produção do episódio mesmo, eu acho que esse episódio talvez seja o mais caro, assim, sabe, porque ele tem realmente muita coisa acontecendo, tem mais uso do CG, tem bomba no final e tudo mais, tem muito mais atores, porque como o Ed falou, o episódio Beyond the Sea, eu acho que eles gastaram
todo o dinheiro daquele episódio com os atores, Com o porque elenco. com É o uma elenco, casa porque na floresta e um estúdio pra fazer a nave. Né? exatamente, exatamente. É uma casa na floresta, assim, que tu aluga de um fazendeirozinho, assim, e se pá, nem precisa alugar, os caras fazem lá de qualquer jeito, lá como cenográfico, e fica super barato. E como o Ed falou, a parte da nave é um estúdio, e aliás, é uma nave até bem simples, assim, não tem nada demais. Tem Um Legozinho faz, né? exatamente. E eu acho que, assim, claramente foi um episódio que parece que o Charlie Brooker tava apostando as fichas dele. Eu concordo muito contigo, acho, porque parece que foi, tipo assim, no começo ele. Tudo bem que a estética e o ar de grandiosidade que ele dá no começo é para puxar as aberturas dos filmes ali dos anos 70, 80 e tudo mais, mas aí aparece grandão, Demônio de 79, aí tem um filme by Charlie Brooker, não sei o que, É, aparece sendo que o nome dele sempre só aparece no final dos episódios, sim. tem toda uma estética diferente esse episódio, e claramente ele queria mais com esse episódio, mas eu acho que com isso aí ele não vai para lugar nenhum, que ele não tá É. agradando ninguém, ele não agrada quem gosta de terror, porque eu gosto de terror e eu não me senti agradado. Não me senti Agradado é ótimo. representado, né? Exatamente. Não, não, não. A comédia dele também é tipo, vai pra lugar nenhum. Não tem nada de Black Mirror, não tem nada de drama, não tem nada de nada. Eu só fiquei tipo, tá, pra que esse episódio? Eu não achei ele tão ruim quanto o Maze Day Tô Contigo, mas eu achei ele ruim. E eu fiquei tipo, tá. E é até uma coisa muito legal que eu tava assistindo com a patroa, e eu vou até pontuar de novo, que é tipo, todo episódio ela tava. No começo do episódio ela, qual que é a pegada Black Mirror da parada? Que vai ter de Black Mirror nesse episódio? E era tipo uma coisa assim, o que vai ter, mano? Qual que vai ser a tecnologia louca aí que vai deixar a gente grilado com os acontecimentos dos episódios? E essa, Cadê a e câmera? essa exigência é culpa deles mesmos, pô, porque eles criaram um patamar, um nível de excelência pra série que faz com que a gente queira Black Mirror, saca? E aí eles ainda ficam Exatamente. 4 anos sem entregar a série e volta. E quando volta, volta assim, abaixo do da expectativa. Se a gente for parar pra pensar em expectativa bem abaixo de expectativa, porque o que as pessoas queriam é tipo, caraca, ficou muito tempo fora, então o cara teve tempo de pensar coisas mirabolantes. Não foi o caso. Não foi mesmo. Foi como tu falou e o que eu tinha falado. é, Tipo, antes da gente gravar, eu e o Ed, a gente não conversou nada e tal, mas eu tava, tipo, pensando assim, mano, fazendo uma continha rápida de cabeça. 5 episódios, 3 não prestam, dois prestam. Ou seja, 2 de 5. Nota pra temporada, 2 de 5 e tô com o Ed. Mano, essa temporada saiu com saldo negativo, mano. Se É, tivesse, na minha opinião, se tivesse mais um episódio bom, tipo 3 de 5, pô, pela matemática simples, acima de 2,5 é bom. dois é, ponto cinco um já é bom. 2,5 certinho, é medíocre, é na média, tá no centro, seria pelo menos medíocre, mas não, foi ruim, mano, foi 2 de 3, 2 de 5, perdão, então, cara, essa temporada foi decepcionante, eu ainda vejo. porque os Pode episódios que falar. foram, só pra finalizar, eu acho que a temporada foi decepcionante, porque mesmo os episódios que são bons, eles só são bons. Eles não são nada demais se tu comparar com muitos outros episódios simplesmente maravilhosos de Black Mirror, sacou? As 2 primeiras temporadas, episódios pontuais que saíram depois, tipo o Black Museum, assim, que saiu, acho que não sei se é da quarta ou da terceira, mas, porra, um episódio que é basicamente uma homenagem ao White Christmas e é simplesmente incrível e, É pô, e é foda. muito diferente, é foda, enfim. Eu vejo como um boletim. Pensei em 5 matérias. Jones Off, o cara tira 5 de 10. 5,5. Aí tu vai pro Lock Henry, um 8. Tu gostou? Um 8. Beyond the Sea, um 7,8. Aí tu chega na prova de matemática, você tira 0 em Maze Day e tira 3 em, 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 em Demônio Demônio 79. 79. Não é um boletim que você quer mostrar pra sua família, velho. É, Não é, saca? E é sem verdade. contar que o teu 7,8 em Beyond the Sea é como se fosse, tipo, aquela nota boa em educação física, que é meio que obrigatória, saca? Porra. Exatamente. Então, Boa. Nossa, analogia escolástica analogia que com é nerd. mato. Não, mas foi muito boa essa da educação física, o É, velho. Beyond the Sea, porque é muito um feijão com arroz. Tu é É tipo obrigado a isso, é acertar naquele ali, obrigado. velho. Tu tá com um elenco fudido.
com a temática mais Black Mirror possível, que é espaço, o mínimo que você tem que fazer é entregar um episódio bom. Exatamente, mano. É isso. Tu falou tudo com essa sua analogia escolástica. Eu gosto de falar escolástica, não é escolar, não, é escolástica mesmo. Destrinchamos aqui os 5 episódios da 6ª temporada de Black Mirror. Uma temporada que saiu abaixo das expectativas, infelizmente. A gente espera que, caso tenhamos novos episódios, novas temporadas, que eles retomem o peso e a força do que Black Mirror já foi um dia. Se for seguir por esse caminho do terror, dos mitos e lendas e coisas mais voltadas pro terror, pro suspense, e sair um pouco do sci-fi, que pelo menos venha de uma forma mais agradável e que represente as pessoas que são fã desse público. E é isso. De 5 episódios, gostei de 2, um é mais ou menos, 2 são ruins. Brunão, seus finais. Cara, a gente já falou tudo, né? Saldo negativo, infelizmente. É muito triste ver uma temporada bem aquém do que poderia ser. Como a gente falou, mesmo os episódios que são bons, na analogia escolástica do Ed, foi só tipo um... Beleza, tu acertou em 2, mas tu tirou 0 no resto, aí fica complicado. Fica foda. Mas, fica foda. Mas Black Mirror ainda tá no meu coração. Se sair outra temporada, assistirei. Diferente de muitas outras séries em que eu começo a assistir e aí, tipo, vai ficando ruim. E eu sou um cara que se obriga a assistir até o final, mesmo que a parada esteja ruim. Só que eu tô ficando velho e não dá pra fazer isso. Nosso tempo é muito precioso pra ficar gastando com as coisas, então... Ou gastando com coisas que não vale a pena, então... Ouçam o Ed, pulem o Maze Day, pelo amor de Deus. Eu acho que não tem por que assistir esse episódio. Assiste o Demônio 79, eu acho que você pode tirar alguma coisa dele, assim, mas não assiste o Maze Day, não. Mas, dito tudo isso, se você quer coisa boa de Black Mirror, assista um Bandersnatch. Eu simplesmente acho maravilhoso, não foi à toa que foi premiado no Emmy, tá? É uma experiência interativa da Netflix, já é algo diferente, é algo que a gente está acostumado nos jogos. Muita gente até usou isso para criticar o Bandersnatch, falando que isso é muito videogame, mas, mano, é a coisa mais idiota que eu já ouvi, não é videogame. Você tá com não é videogame, mão, é Black Mirror. Jogando. Mano, é Black Mirror e não tem nada mais Black Mirror do que Bandersnatch, sério. É simplesmente incrível, é a melhor experiência que eu tive, assim, com coisas interativas, até mais do que videogame. E eu gosto muito de videogame e eu não acho que aquilo tem nada a ver com videogame, porque tem a questão tecnológica e social distópica que é muito Black Mirror, e é muito mais Black Mirror porque dessa vez, por ser interativa, ela suga a gente para dentro da experiência de Black Mirror. Você faz parte de Bandersnatch, você faz parte da experiência de Bandersnatch. Você basicamente você tá dentro de Black Mirror, e é isso. Quem não viu o Bandersnatch, que eu sei que passou abaixo do radar de muita gente, assim, porque foi algo que saiu depois, até meio sem marketing e tudo mais, não foi uma coisa que saiu depois da última temporada. Então assistam, por favor, o Bandersnatch, que você vai ficar muito feliz. Muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Já aproveito para pedir para você seguir a gente no YouTube, canal do Erd, Instagram, @canal do Erd, TikTok, @canal do Erd. Se você escuta a gente nos agregadores de áudio, o Bruno vai te relembrar onde você pode encontrar os nossos episódios. Procurem a gente lá no Deezer, no Amazon Music, Google Podcast e no Deezer. Além disso, no Spotify. E no YouTube com imagens pelo menos toda quarta-feira. A gente vai tentar voltar a disponibilizar as coisas para vocês. Valeu demais você que acompanha a gente aí, correndo no parque, no transporte público, no metrô, no busão, lavando a louça, tomando banho, passando roupa, arrumando a bolsa das crianças por outro dia. Muito obrigado você que apoia o trabalho dos seus amigos, assim como você apoia o trabalho das pessoas que você não conhece. É isso. Valeu e até o próximo episódio.